Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast onde os livros são pretexto para conversarmos sobre o que a literatura pode fazer à vida de uma pessoa. A convidada desta semana é Raquel Ribeiro, portuense, nascida em 1980, é jornalista, escritora e professora universitária. Viveu em Cuba e divide-se agora entre Edimburgo e Lisboa. Em 2002 publicou Europa, sob o pseudónimo Maria David, nas edições Asa. Este Samba no Escuro, o romance de estreia assinado com o nome civil, chegou até nós em 2013 no exigente catálogo da Tinta da China. Olá, Raquel. Olá, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu. Vamos começar por aquela que talvez seja a escolha mais óbvia. Um Falcão no Punho, de Maria Gabriela Lhansol, porque tu fizeste a tua tese de doutoramento sobre a ideia de Europa na obra, justamente, da Maria Gabriela Lhansol. Da vasta obra dela, porquê é que escolheste este livro em particular? Foi muito difícil escolher um livro da Lhansol, mas eu acho que sempre que alguém me pergunta nunca li Lhansol, por onde é que devo começar, eu recomendo Um Falcão no Punho. Porque é uma espécie de texto laboratório da obra dela. Está tudo lá. A gênese das figuras, a gênese do projeto literário, e a forma como esse projeto literário se ligou sempre à sua biografia, não é? O facto de ela viver na Bélgica, na altura, nos anos 70, exilada da ditadura, e depois como essa ligação à Bélgica determinou também a maneira como a ideia da Europa, digamos assim, aparecia nos livros dela. Além disso, é um diário. E o facto de ser um diário, a mim toca-me... O primeiro diário, assim... É o primeiro diário. No fundo, os diários, como por exemplo estas obras mais recentes, póstumas, que têm saído, Nácia e Alvim, que são os cadernos da Lhansol publicados, demonstram como ela manteve sempre um trabalho diarístico ao mesmo tempo que o trabalho ficcional, chamemos-lhe assim. E, portanto, os diários são crus, são os avessos, digamos assim, daqueles textos que são muito mais trabalhados e muito mais complexos e muito mais difíceis de penetrar. E ainda que o diário em si seja ele mesmo também difícil e complexo, há ali um lado de fragmentação que lhe permite... Portanto, essa fragmentação essa fragmentação existe ali porque precisamente o diário permite a sua existência. E eu gosto desse lado de ler hoje uma entrada, ler amanhã outra, ler aquilo de enfiada ou abrir na página de 11 de setembro de 1979 e ver o que é que aconteceu nesse dia. Mas nós dos diários esperamos sempre uma certa transparência, nós queremos perceber o que é que o autor viveu naquele momento, naquela data, etc. No caso dela, essa transparência é possível, ou mesmo na escrita biográfica há uma sublimação, há ali uma transfiguração qualquer? Há uma transfiguração. Há coisas... Há pequenas notas biográficas nos diários que depois também existem nos textos ficcionais, chamamos assim. E, portanto, é por isso que o facto deles se chamarem crónicas ou diários, na Lhansol, isso não é vinculativo. E é isso que é interessante. A vida e a obra nela estão sempre em fusão, Exato, não é? Exatamente. E, portanto, não é só a questão da diarística ou do cotidiano ou do banal, não é? Hoje levantei-me e fui às compras. Ou encontrei-me com X. Ou exatamente, fui às compras e tomei um café, etc., que no fundo seria o que nós fazemos no dia-a-dia. É como essa existência cotidiana ou civil da Lhansol é sempre contaminada pela existência do mundo literário dela, que é o mundo interior, que é o mundo... mesmo aquelas figuras fantasmáticas. Exatamente, das leituras dela e da forma como ela entra nesse mundo e deixa que esse mundo entre na vida cotidiana dela. Spinoza, por exemplo. Exato, portanto, e os diários mostram muito isso. No fundo, ela pode falar do cotidiano, mas depois esse cotidiano
permeável a essa leitura do Spinoza, ou a leitura do San Juan de la Cruz, ou da Virginia Woolf, etc. O que quer que seja que nesse momento, ou nesse dia, ela abriu e deixou entrar no seu mundo real. E portanto, essa permeabilidade entre esses dois mundos é muito mais desafiadora num diário, precisamente porque nós estamos à espera desse lado cotidiano ou desse lado mais real, digamos assim, e que num texto de ficção permitiríamos que existisse de forma mais, enfim, deixaríamos que existisse de forma mais rigorosa, digamos assim. Ali o cotidiano é invadido por esse lado ficcional, e é isso que é bastante interessante. Cadeira. Não faz mal. Não se vai ouvir nada. Diz-me, tu destacas Um Falcão no Punho para quem quer começar a ler Lençol. Foi por aí que tu começaste? Não. Não, de todo. Comecei por uma coisa impenetrável chamada Paraskev. Droga dura lá. Exatamente, e pensei, acho que não percebo nada disto. Aliás, eu comecei pelo Lençol de uma forma muito interessante, porque eu tinha um professor na universidade, o José Augusto Mourão, que era meu professor de semiótica, e um dia estava numa feira do livro, no catálogo do Relógio d'Água, na bancada do Relógio d'Água, e via vários livros da Lençol, que eu não fazia a mínima ideia quem era, e vi que havia um dos textos, num dos livros o José Augusto Mourão escrevia um pós-fácil. E achei aquela ligação um bocadinho suspeita. O meu professor de semiótica a escrever um pós-fácil para uma autora da Relógio d'Água. Isto é muito interessante. E comprei. Comprei vários nessa altura. Isto foi 99, 2000, ainda estava na faculdade, ainda estava a fazer a licenciatura. E achei aquele texto bastante fascinante, precisamente porque não o conseguia seguir. Ou seja, eu acho que o texto é muito difícil em si porque é impenetrável e porque é elaborado, digamos assim. Mas eu acho que... uma vez uma amiga que me disse uma coisa muito interessante, que é os textos da Lençol metamorfoseiam-se, ou seja, a primeira vez que lemos um texto temos uma impressão dele, mesmo que seja impenetrável e difícil. E depois, passados uns meses, voltamos a ler esse texto e o mesmo texto já não tem a mesma reação, o mesmo impacto sobre nós. Pelo contrário, nós mudamos ao ler o texto e o texto mudou com a nossa leitura. E a partir do momento em que eu comecei a sentir isso, eu comecei a entrar nos textos dela de outra maneira. E de facto comecei pelo Paraskev e deve ter deixado a meio ou no final das 50 páginas. Depois voltaste. Depois mais tarde voltei, e quando cheguei ao Paraskev, já nessa altura, exatamente, já nessa altura, já de forma mais cronológica, já eu consegui perceber o Paraskev, já consegui perceber o que era aquele grande maior, que era aquela grande árvore da vida da Lençol e do trabalho dela. E, portanto, essa impenetrabilidade é que me desafiou, de certa maneira, o facto daquele texto ser completamente alien. E precisamente por ser alien é que era assim quase, não sei, não tinha forma, não é? E o facto de não ter forma é que faz com que nós, cada vez que o peguemos nele, ele tenha uma forma diferente, e isso foi muito cativante. E trabalhar a autora no doutoramento não é uma coisa perigosa, ou seja, foi tão perigoso que eu fiquei a odiá-la. Não odiar. Aliás, recentemente tive de voltar a ler por uma biografia que estava a escrever para um site no Reino Unido, e voltei a ler a introdução da minha tese e pensei, isto até é interessante. Não é tão mal. Isto até é bastante interessante, eu não percebo. Eu acho que há fases, nós temos fases na vida, não é? E ali a Lençol foi uma espécie de escape muito importante para uma vida que eu tinha, que era muito ligada ao jornalismo e muito ligada ao cotidiano, muito ligada à notícia, que no fundo eu estava a trabalhar no Público, e trabalhava normalmente como jornalista, mas acompanhava aquela coleção Mil Folhas, aquilo era tipo um livro por semana, era aqui uma espécie de maratona, e a Lençol era uma espécie de escape para esse mundo real e um bocado duro e, enfim, salário precário e austeridade que já havia em 2000, 2001, 2002. E, portanto, no fundo, querer fazer uma tese sobre o Lençol foi uma coisa que se me impôs imediatamente ao acabar a minha licenciatura, mas achei que nunca tinha
não sei, eu vim de Ciências da Comunicação, a minha ligação à literatura era uma ligação de leitora, mais do que propriamente de crítica ou de investigadora, digamos assim. E demorei algum tempo a perceber o que é que eu queria fazer com aquele texto. Eu sabia que queria trabalhar com aquele texto, mas não sabia o quê. E lembro-me de foi uma altura em que conheci a minha orientadora e ela disse: eu li o teu romance, que é sobre a Europa, tem tudo a ver com o lençol, porque o lençol tem toda esta relação com a Europa e com a questão do poder e a questão dos príncipes e a questão de como o poder se metamorfoseou e como é que os silenciados da história ficaram silenciados e como é que nós temos de resgatar os silenciados contra o cânon, etc. E eu fiquei assim, nunca tinha pensado nessa relação. E foi aí que entrei na questão da ideia da Europa no lençol, mais do que propriamente ver que a Europa já lá estava, digamos assim. A tese foi muito intensa e muito... Novamente, acho que não entendo como é que consegui estar 4 anos a ler aquele texto, que é um texto que leva tudo, consome tudo. É completamente avassalador. Lembro-me também de, por exemplo, nós éramos um grupo de doutorandos, colegas que estavam a fazer outras coisas, não é? Coisas latino-americanas, etc. Lembro-me de uma vez uma amiga minha acabar o doutoramento e escrever nos agradecimentos: agradeço também à Raquel e ao seu espaço edénico que nos acolheu. E eu achei aquilo interessante, porque no fundo eu acabei por criar o meu próprio espaço edénico junto com a minha comunidade, e portanto todos aqueles conceitos que vinham do texto da Lençol foram no fundo apropriados por mim. Isso remete-me para uma pergunta fatal. Tu fizeste uma reportagem há uns anos sobre os lençolianos e a pergunta que se impõe é: tu sentes-te, ou já te sentiste, ou ainda te sentes lençoliana? Eu acho que sim, acho que como te disse, já estive muito mais próxima do texto do que estou hoje e de facto estava muito cansada no final da minha tese. Não necessariamente cansada por causa da Lençol, não por causa disso, mas enfim, acho que eu tenho um pouco essa sensação de quando acaba um projeto, acabo e deixo para trás e atiro uma outra coisa completamente diferente, e isso por um lado também não me permitiu continuar com o meu trabalho sobre a Lençol, ou continuar a publicar a Lençol, ou até mesmo acompanhar. Ela morreu em 2008, portanto... Um ano depois da tua tese. Não, eu acabei o ano seguinte, portanto ainda durante a minha tese, o que foi uma grande pena para mim, porque eu queria tê-la entrevistado e sobretudo estava à espera de chegar a um corpo final para a entrevistar no final, porque eu sabia que ela me ia influenciar na minha própria investigação e portanto deixei um pouco para o fim esse encontro, que no fundo sucedeu em lançamentos de livros, etc., mas nunca de forma, digamos, mais íntima, mais pessoal. E aquilo que eu tentei com esse trabalho foi sair um pouco também da ideia de que os lençolianos são um grupo muito isolado, sim, em Sintra, etc. E de todo não são, e portanto essa ligação que eu queria estabelecer é como é possível chegar ao texto da Lençol sem essa ideia dos grandes intelectuais que têm de ler aquele texto e têm de ler várias vezes até conseguirem compreender. Pelo contrário, eu acho que há uma série de pessoas, e isso foi interessante descobrir, porque eu sabia que havia pessoas que tinham a Lençol como livro de cabeceira, e esse trabalho permitiu-me acompanhá-las e chegar e perguntar tipo boca a boca, quem é que tu conheces que conhece a Lençol, e de repente haver um grupo de pessoas, sei lá, músicos, compositores, o André artistas, Teodósio, exato, encenadores, pessoas de teatro que têm uma ligação com aquele texto muito íntima e muito especial, e eu revi-me um pouco nesse encontro, digamos assim. É quase como se eu próprio também tivesse estabelecido outra comunidade à volta disso. Por exemplo, lembro-me do Miguel Loureiro ter a obsessão dele era com a Santa Teresa d'Ávila, são os místicos espanhóis. Portanto, cada um tinha uma leitura diferente da Lençol, e essa ligação que foi atrás dessa ligação que eu fui, na verdade. E da Europa passamos para Cuba, para Los Passos en la Hierba, de Eduardo Heras León.
A pergunta óbvia é: leste este livro enquanto estiveste em Cuba? Li este livro enquanto estive em Cuba e mudou muito a minha maneira de pensar Cuba. Porque a minha relação, novamente, com Cuba, mesmo como leitora, vem através daquilo que eu acho que todos nós lemos. Sim. Não sei, o Cabral Infante, algumas coisas do Lezama Lima. Se soubermos mais ou menos, vamos ao Carpentier, e depois talvez mais umas coisas dos anos 70 assim muito obscuras se alguém leu, e depois saltamos para o Padura, porque enfim é quase como se houvesse um hiato entre 1961 e 1989, é o primeiro livro do Padura, não é? 90. Portanto é quase como se houvesse um hiato que nós com o qual nós não contactamos. E esse hiato também existia para mim enquanto leitora, e até porque, e isso também fiz um trabalho para o público sobre isso, me incomodava muito aquela visão, que ainda existe muito, não é? Um bocado, como é que eu ia dizer? Determinista, não é? De Cuba tem de ser tudo branco e negro, tem de ser contra e a favor, tudo assim muito politizado, exatamente. Portanto, tudo ali muito politizado e muito ou dissidente ou de dentro da ilha, e portanto não se conseguia criar quer dizer, não é possível ser tudo 8 ou 80. E, portanto, não fazia a mínima ideia quem era o Eduardo Eras León, até chegar ao meu projeto dos veteranos de guerra cubanos que estiveram em Angola. O Eduardo Eras León não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com uma série de pessoas que eu fui conhecendo em Cuba que me diziam: isto é o que tu tens de ler, isto é o que tu tens de ler, isto é o que tu tens de ler. E eu, pronto, um dia lá fui ler o Eduardo Eras León e aquilo bateu-me. Porquê? O que é que Porquê? tem? Enfim, esta é a parte didática. No fundo, apesar da Revolução ter acontecido em 59, não é, 60, a literatura da Revolução só existe um pouco mais tarde, digamos assim. Só no final dos anos 60 é que há realmente na atividade literária cubana um reflexo desse processo revolucionário. O cinema foi muito mais imediato porque, enfim, foi logo instaurado em 59 e, portanto, era muito mais fácil filmar a revolução do que escrever sobre ela. E, portanto, levou cerca de 5, 6, 7 anos a ver, digamos assim, uma literatura revolucionária que refletisse aqueles primeiros anos loucos de 59 até 62, mais ou menos, até depois da Baía dos Porcos. E o primeiro texto do Eduardo Eras León, que não é este, que é A Guerra Teve 6 Nomes, que é uma espécie de laboratório para este, são 6 contos, cada um com o nome de um homem diferente, sobre a Baía dos Porcos, portanto sobre a guerra, no fundo, a única guerra que os cubanos fizeram contra os americanos na invasão, nesses 6 dias, não é, da invasão. E esses contos, não é? No fundo aquilo é uma espécie de conjunto de contos que funciona como quase alguns são também recuperados nesse Espaços em La Hierba, mas o Espaço em La Hierba acaba por ser mais elaborado como texto global, é um texto muito mais fechado. A primeira coisa que salta à vista é a forma como aquele é o primeiro texto sobre a Revolução que não é propaganda, que não é chato e que não é datado. E essa é que é a grande vantagem de um texto como este. Ou seja, estando ou não publicado, não sei se está publicado em português, andei à procura e não consegui encontrar. Mas é um texto precisamente que, lido hoje, é um texto magnífico e que não é datado e que não é agarrado àquele tempo, ainda que seja um retrato e um fresco daquele tempo. O que é magnífico neste texto, e o Espaço em La Hierba recupera estes 6 nomes, é a primeira ideia de testemunho, não é? Portanto, o testemunho original, a voz íntima e a reflexão do eu face a uma mudança brutal que estava a acontecer naquela sociedade. E o facto dessa voz íntima ser tão interior que cria todas as contradições de um processo e reflete todas as contradições de um processo, ainda que profundamente revolucionário, ou ainda que profundamente fiel àquilo que estava a acontecer entre 59 e 61. E o que o Espaço de Nerva vem consolidar, digamos assim, e tanto consolidou que depois o Eduardo Eras León foi punido por isso, é precisamente
enfim, quer dizer, coisas que, por exemplo, lidas hoje, eu própria penso, isto não se pode publicar, quer dizer, isto não se poderia publicar nunca, e obviamente ele publicou, não é? E sofreu por isso, não é? Portanto, coisas como, por exemplo, não sei, vou dar um exemplo, um homem que quer matar o seu sargento dentro do próprio sistema do exército, não é? Um homem que é demasiado pesado para fazer a caminhada de 80 km para chegar ao fim porque quer ser um grande revolucionário, mas o corpo não deixa. Todas estas coisas que no fundo questionam o que é o herói e como o herói é invencível e o herói é único e o herói cubano então é um herói que não se verga nunca perante as adversidades, são profundamente humanas, mas ao mesmo tempo profundamente contraditórias relativamente a uma espécie de arco de pensamento geral que tem de ser uniforme e que não pode criar nenhuma dissidência dentro desse discurso. No entanto, é um livro que, quando foi publicado, teve consequências para ele, não é? Que foi remetido para uma fábrica enquanto ferreiro e a bater aço, mas que, entretanto, ele próprio também se transformou um bocadinho e veio a acolher o regime também acolhê-lo. Eu acho que não é... Eu acho que é... Bom, o Eduardo León é pessoa... É interessante porque ainda há pouco tempo estava a falar sobre isso relativamente a Angola e acho que é o mesmo tipo de processo, que é, há uma ideia de lealdade e de fidelidade a um conceito, a um momento histórico que não envolve nenhum homem. E eu acho que ali, o que é magnífico no Eduardo Eras León, e por isso é que o texto é tão bom, é precisamente... E ele diz isso na sua autocrítica, não é? Porque ele depois foi, no fundo, o texto foi tido como contra-revolucionário e ele teve de se retratar e mesmo retratando-se depois o texto foi retirado porque ele ganhou um prémio literário. Isto foi mais ou menos na mesma altura do caso Padilha e depois do caso Arenas, portanto entram todos na mesma geração, isto é entre 70 e 71 e 72 e portanto... Quer dizer, entra naquela parte, naquele período ortodoxo de nada contra a Revolução e tudo dentro da Revolução, e em que ele, o próprio texto da autocrítica do Eduardo Eras León é um texto magnífico, em que ele diz, eu fiz sempre tudo a favor da Revolução, eu fiz sempre tudo dentro da Revolução, aliás, foi só porque eu estava por dentro é que eu consegui escrever isto, e consegui apontar as fraquezas do espírito e como é que nós, como humanos e como frágeis e como, às vezes, cobardes que somos na guerra, não é? Conseguimos ultrapassar todas essas dificuldades por uma causa maior e de facto, enfim, a sua retratação não foi bem aceita e ele de facto passou quase todos os anos 70 a trabalhar numa fundação de aço e é a partir dos anos 80 que ele vai trabalhar para uma biblioteca, acho que é uma pequena biblioteca no bairro da Havana, exato, volta para a universidade e cria, e isso foi aí que eu cheguei ao Eduardo Eras León, começa a criar um grupo de workshops de criação literária para jovens escritores em Cuba. E, portanto, há toda esta geração do Senel Paz, do Santi Esteban, do Amir Valle, que são os grandes escritores dos anos 90, digamos assim, cubanos, são, no fundo, os herdeiros do Eras León, que são os grandes escritores do conto revolucionário, que no fundo vem na mesma esteira, vem numa esteira de questionar essa ideia unívoca e uníssona da revolução e que, ainda que fiéis a um princípio, digamos assim, ou a uma utopia, vamos chamar-lhe assim, conseguem mostrar precisamente essas contradições internas, que é o que, no fundo, nos passos na erva, em português, os passos na erva, ou sobre a erva, não sei como seria traduzido, mostra, e é isso que faz deste texto... E tu em Cuba conseguiste discutir o texto? Sim, ele é admiradíssimo. Admiradíssimo. Eu conheci uma vez um homem incrível e é esse lado, aquela coisa assim, quase tipo um ícone, digamos assim. Aliás,
no caso do Padilha e no caso do Arenas, como foram casos muito mais internacionais e como envolveram os escritores do boom e o Arenas depois saiu do país, até todo esse lado cria uma dimensão mediática que o Arenas Leão nunca teve. Discreto, e portanto, e precisamente o facto de se ter mantido por dentro e ter no fundo é quase um mártir, não é? Daquilo da Revolução, não é? Quase um mártir. Enfim, depois há a ironia das coisas, não é? O ano passado ele foi eleito, recebeu o Prémio Nacional da Crítica em Cuba e eu comprei os livros dele em Cuba. O primeiro livro das 6 nomes comprei no Alfarrabista, mas este Os Passos na Erva foi reeditado em 2002 e portanto circula normalmente como um livro e é um livro fundamental da Revolução. Aliás, agora ele é lido como um exemplo icónico dos anos 60 e da contista, da quentista da violência, que é aquele período em que os escritores estão, no fundo, o conto é quase a reflexão desse processo revolucionário e por isso é que são estas pequenas short stories intensas sobre aqueles momentos de explosão que poderiam ser as alfabetizações ou a cabeia dos porcos, etc. E ele hoje é admiradíssimo e toda a geração mais jovem e mesmo a geração que tem uns 30, 40 anos já mais consolidada, é para ele que olham mais do que propriamente para os mais velhos. Passamos então para a tua terceira escolha, não é? O Vasto Mar de Sargassos, de Jean Rhys, que é Como é que o encaixas depois destas duas primeiras escolhas? Exatamente, eu acho que liga com aquilo que eu disse no princípio de quando um projeto acaba ou está prestes a acabar, eu salto para uma coisa, dou assim um salto no vazio. Então vamos dar esse salto. E vou dar este salto porque tenho andado aqui à volta da Jean Rhys nos últimos 2 anos e já o li várias vezes. Acho que prefiro a primeira parte à segunda, na verdade, apesar da segunda ser bastante interessante porque liga com a Jane Eyre e portanto toda essa ligação quase pós-moderna, não é? De ir atrás, reescrever a história não sei como é que se diz em português, não é? A louca do sótão. A louca no sótão, exatamente. Portanto, o facto de reescrever essa história indo atrás, a mim fascina-me imenso esse lado pós-moderno, chamemos assim, desculpem o jargão, da literatura. Porquê Jean Rhys? Porque eu ando obcecada pela adolescência e não a minha, quer dizer, a minha também, mas como a minha se calhar foi assim um bocado chata a ler livros e tal, eu ando obcecada pelas adolescências dos outros. Pela ideia da adolescência. Pela ideia da adolescência. E tem a ver com um projeto de romance que eu estou há algum tempo a trabalhar só na minha cabeça, que não tenho ainda nada fisicamente concreto. E que tem a ver tem a ver com o retorno, mas também tem a ver com, vocês vão dizer, não estou a ver a ligação, com Sines e com a criação do polo industrial de Sines nos anos 70. Não estamos a ver a ligação. A ligação aí tem a ver com o sargaço, é o mar. Mas tem a ver... E a adolescência. E também, no caso naquele caso, não é? Portanto, eles na Jamaica, será na Jamaica, não é? Sim. E eles são mulatos, portanto não são, já são da segunda geração, não é? Não são nem completamente exatamente, nem portanto completamente essa questão da mistura é o que me interessa também, sobretudo na parte portuguesa ou na questão do retorno e a questão desse lado, chamemos-lhe híbrido, em que não estamos no preto e branco, digamos assim. E portanto ando ali um pouco obcecada. Podias fazer a história de uma personagem do Vasto Mar de Sargassos, tal como o Vasto Mar de Sargassos faz a história de uma personagem da Jane Eyre. Pois, quem seria? Pois, não sei. Bom, mas outra coisa interessante ali é que tem um papagaio, e essa é que é a minha ligação. Portanto, não são só adolescentes, mas também os papagaios. A papagaio é a minha nova obsessão. Aliás, fiquei um pouco chateada no outro dia porque descobri que é a Ellen MacDonald que escreveu o Falcão, não é? O Ada Sor. Que agora tem um papagaio, sigo-a no Twitter e ela tem um papagaio, eu pensei, roubaste uma ideia.
agora, quer dizer, eu fui de um falcão para o papagaio e ela também. Estamos assim um bocadinho coincidentes. Deve ser um bocadinho mais fácil de criar um papagaio do que um Açor. Não, assim, também acho. Quer dizer, eu não sei. Eu tinha um papagaio, quer dizer, não era meu, era da minha ama. E agora complica-se as coisas. Da minha ama de Cabinda, que era cabrita, e portanto tudo isto se complica. Portanto, a adolescência também é um pouco a minha, e tem a ver com isso. Nós tínhamos um papagaio. E o livro da Rise também é um livro pós-colonial, portanto, de certa completamente, exatamente. Essa é a ligação ali, aí, não é? A ligação é precisamente essa, de como é que nós. Não, é quase como. Eu acho que eu trabalho muito sobre essas ideias, sobre a ideia de utopia ou distopia. Acho que quase todo o meu trabalho é um pouco sobre isso. E na verdade, apesar de eles não terem nada uns a ver com os outros, no fundo vamos dar todos ao mesmo lugar, não é? Seja a ideia da Europa no meus romances ou na Lençol, seja a ideia de uma Cuba ou de um espaço transatlântico que na altura existia quando foi Cuba e Angola, ou a própria Revolução Cubana, não é? Portanto, e o facto desta ligação pós-colonial que nós temos, que, enfim, inevitável, não é? Em Portugal pós-imperial, e que no meu caso particular, de ter crescido em Sines e em Santo André, etc., é muito interessante, precisamente porque, no fundo, a cidade foi construída como uma mistura de alentejanos, migrantes internos e depois retornados que vinham de Moçambique e de Angola. E, portanto, é uma terra nova em que toda a gente é nova ali e, portanto, também são novos portugueses. Toda a gente assim. estava deslocada. Exatamente. Portanto, não é só uma questão de retorno da África. Há ali uma terra nova a fazer-se de novo, com pessoas que são portuguesas, mas que são da África, com os restos, não é? Exatamente. Portanto, e essa ideia de restos também está ali muito presente, não é? Quer dizer, no facto de, não sei, quer dizer, agora estou-me a lembrar da minha própria infância, as pessoas de Moçambique não se davam com as pessoas de Angola, e toda a rivalidade que existiam nas fábricas, e os que trabalhavam nas fábricas nos topos altos que tinham vindo das altas administrações da colónia, e os que vinham dos topos mais baixos, das partes mais baixas, eram tipo imigrantes do interior do Alentejo ou do Barreiro. Portanto, toda essa questão de classe e de raça e de colónia, etc., estão todas misturadas ali. Agora, como é que isso se vai traduzir? Não faço a mínima ideia. E vai levar tanto tempo a surgir o terceiro romance como levou o segundo? Pois, acho que sim. Acho que, infelizmente... Mais de 10 anos. Pois, é muito complicado. Assim. Tem sido complicado. Esperemos que não. Esperemos que não. Até lá, quem nos ouve pode-se ir entretendo com estas escolhas. E vamos recordar que Um Falcão no Punho, de Maria Gabriela Lançol, está disponível numa edição da Relógio d'Água por cerca de 14€. Los Passos en la Hierba, de Eduardo Heras León, não está disponível em Portugal, nem traduzido para português, mas podem encontrar o livro na sua versão original através da Amazon espanhola a 23€. Vasto Mar de Sargassos, de Jeanne Rhys, tem uma edição pela Bertrand, que está esgotada, e foi também editado na coleção de livros da revista Sábado, que poderão encontrar em alfarrabistas, assim como o livro editado pela Bertrand, ou então procurar todos estes livros na vossa biblioteca municipal. Não se esqueçam que requisitar livros nas bibliotecas públicas é gratuito, e se tiverem em casa livros que já não querem, podem sempre doá-las à vossa biblioteca local. Nós, que cabemos num bolso, voltamos para a semana, mas estamos sempre disponíveis através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição à RSS. E porque sabemos que vocês têm opiniões sobre os programas, passem pela nossa página de Facebook, em facebook.com/biblioteca de bolso, para nos contar o que acharam do programa de hoje. Raquel, muito obrigada uma vez mais. Obrigada. E para quem nos ouve, até para a semana. Até para a semana.